Em que momento da sua vida você percebeu que estava mais reagindo do que escolhendo? Eu sei que muitas vezes na nossa vida acontecem coisas que nos chateiam, né? Que nos deixam realmente se nos sentindo injustiçado com alguma situação, alguém que fez alguma coisa. Mas eu vou mostrar para você que nesse vídeo essa postura ela é completamente errada, né? Ser vítima das circunstâncias. Como que isso pode atrasar a nossa vida? Como que isso pode atrasar o nosso progresso, né? De estar realizando as coisas que a gente precisa realizar. Esse vídeo não é sobre julgamento, é sobre trazer consciência. E antes de entrar no assunto, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, e também deixar o seu comentário, porque isso ajuda na relevância do vídeo, ok? Então, muita gente toma essa atitude. Eu sei que, sim, existem situações traumáticas na nossa vida. Quem nunca passou por uma situação traumática, né, que fez com que a gente ficasse com medo? Aquela situação marcou profundamente. Toda vez que a gente, às vezes, recebe um estímulo de uma certa situação traumática, ela nos leva para um estado emocional limitante. Eu sei que isso acontece, porém, quando nós nos ancoramos nessa situação traumática, a gente para de escolher, a gente começa a reagir. E aí isso vira um hábito. Isso faz com que todas as vezes a gente deixe de fazer escolhas conscientes, não baseadas na vontade de alcançar algum resultado, mas sim no medo de que aquilo possa se repetir. Porque o nosso cérebro tem exatamente esse padrão, né? Ele funciona dessa maneira, ele faz com que nós evitemos a dor o tempo todo. Porque dor é igual a morte no longo prazo, né? Quando a gente tem uma quantidade grande de dor, nosso cérebro entende que aquilo vai nos ferir, que aquilo vai roubar a nossa energia, que aquilo vai nos machucar e que não vai, que aquela situação de alguma maneira, como quando a gente fala na questão biológica, né, como nós temos uma parte nossa, não é total, mas uma parte nossa, ela é animal, então ela tem instinto de sobrevivência, então o nosso cérebro sim vai fazer com que nós evitemos aquela situação. E muitas vezes, né, as pessoas começam a procurar culpado, o nosso cérebro começa a procurar culpado, né? Na medida que isso vai virando um hábito, a pessoa ela começa a viver numa bolha, acreditando que ela é perseguida, que ela é caluniada, que as pessoas, de certo modo, estão pensando nela o tempo todo, né? Então isso realmente vira uma neurose. E agora, quando nós assumimos a atitude de autorresponsabilidade, entender que cada ação, né, cada escolha que nós fazemos, né, logo fazemos as escolhas, agimos, então nós temos um resultado. O resultado depende de nós. Estejamos conscientes ou não, né, desse processo. Então muita gente, para facilitar esse processo, para poder burlar esse processo e buscar um certo alívio, o que a pessoa faz? Ela começa a culpar os outros. Ah, eu não consigo progredir na vida porque é culpa, sei lá, da minha esposa, ou do meu namorado, ou da minha esposa, da minha namorada, do meu pai, da minha mãe, né, porque eu tive uma infância traumática, porque o meu patrão gritou comigo, porque nada dá certo, sabe? Então a pessoa entra nesse molde de vitimismo. E o vitimismo, ele sim, ele suga a nossa energia. Ele faz com que a gente não, no final das contas, não amadureça, né? A gente não cria uma mentalidade madura, mas sim uma mentalidade vitimista. E dependendo do ambiente que a gente vive, se a gente está cercado de pessoas que pensam dessa forma, as chances da gente progredir são bem baixas, né? Então aí, para poder sair disso, primeiro a gente precisa entender que tudo o que acontece, sim, nós somos protagonistas da nossa vida e nós temos responsabilidades. É óbvio que existem fatores externos que não são controláveis, que podem sim nos deixar numa situação assim, bastante difícil, né? Muitas vezes isso acontece, né? Força da natureza, né? Fatores da natureza, pessoas também, né? Quantas pessoas às vezes
que já foram assaltadas, né, já foram violentadas, mas nem por isso elas ficaram presas naquela situação, né? Não foi o que aconteceu, mas foi o que elas fizeram com isso. Muitas pessoas que passam uma experiência negativa, passam por uma experiência traumática, entendem que aquilo aconteceu com elas, tá ok, né? E a pessoa fica bem resolvida com aquela situação e segue em frente e se torna exemplo, né, para outras pessoas. Ontem, por exemplo, eu estava navegando ali no Instagram e vi um rapaz, eu não me lembro o nome dele exatamente, tocando violão com uma mão só, né? Com um braço só. Porque o que tudo indica, eu não sei se ele perdeu a mão, né? Mas ele não tem a mão esquerda. Então ele toca só com a mão direita. E ele toca de maneira incrível, né? E ele tem uma voz assim, ele canta muito bem também, né? E eu fiquei pensando aquilo. Primeiro que eu nunca tinha visto, né, alguém tocar violão com a mão só. Não pelo fato dele não ter a mão, mas da habilidade. Eu foquei mais na habilidade da pessoa desenvolver, né, conseguir tocar com uma mão. Muito melhor do que muitas pessoas que tocam com as duas mãos, né? Então o primeiro impacto que aquilo me gerou foi, eu fiquei impressionado mesmo, né? E logo eu percebi, assim, falei, esse rapaz, ele não é vítima do que aconteceu com ele, mas ele pegou aquilo que aconteceu e, né, eu não sei se, como de novo, não sei se ele nasceu assim ou se foi algum acidente, mas o fato é que ele toca violão com uma mão só de maneira esplêndida, e ele consegue fazer isso, né? E aí eu fiquei pensando, né, quantas pessoas que às vezes têm vontade de tocar violão, mas não toca porque elas dizem, eu não consigo, é difícil, os meus dedos não conseguem, né, são travados. Então a pessoa traz várias desculpas para poder não desenvolver nesse instrumento, ou mesmo aprender, e ela nunca aprende. Então uma pessoa assim, ela é vítima, ela se porta como vítima das suas limitações, né? E isso faz com que ela acabe restringindo várias áreas da vida dela, sendo que ela poderia desenvolver, porque isso vai se tornando um hábito. Então aí a pessoa começa a desistir de algo que ela tem vontade de aprender, começa a desistir, sei lá, de uma carreira, de várias coisas, porque isso aí vai contaminando a mente da pessoa, né? Eu, por exemplo, a maioria das coisas que eu quis desenvolver, eu fui lá e desenvolvi, né? E não foi fácil, de jeito nenhum, não foi fácil. Mas eu sempre tenho essa questão da persistência. De você começar, de você tentar ir lá tentando até você conseguir um bom resultado. Não significa que você será, né, um expert da sua área, que você será o número 1. Porque tem pessoas muito boas, tem pessoas que já têm uma certa aptidão, mas dentro do normal, dentro de pessoas normais que nós somos, a gente consegue sim desenvolver algumas coisas. Isso está ok, porque isso faz parte da nossa personalidade, do nosso próprio potencial, porque cada um tem um potencial. Essa é a verdade, né? Cada um tem um potencial, mas se a gente não explora esse potencial, se a gente não trabalha, ele nunca vem à tona, né? Ele nunca, enfim, nunca acontece, né? Então, essa questão da gente deixar de ser vítima e se tornar protagonista da nossa própria vida é de extrema importância, né? Então, eu acho que o primeiro passo é a gente tomar consciência disso, de que as coisas que aconteceram, a gente não tem controle sobre o que aconteceu, controle físico, mas a gente tem a questão da interpretação do que aconteceu e fazer com que isso se torne algo positivo na nossa vida e não negativo, né? Que isso não te trave, que isso não faça com que você fique parado na vida, né? Ficar parado na vida é uma coisa assim estagnante. Mesmo naqueles dias em que a gente não está legal, mesmo naqueles dias de bad, né? Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, você pode assistir. Mesmo assim você vai lá e faz. Você não precisa esperar você estar bem, porque hoje em dia
muita gente tem esse pensamento, né? Esperar que as coisas estejam bem, esperar que a bolsa de valores atinja o topo máximo de pontuação, né? Que os seus investimentos tenham um retorno explosivo, de que o seu corpo esteja perfeito, de que você faça tudo no seu dia. Isso jamais acontece. A vida nossa, ela é feita de momentos. Existem momentos bons e momentos ruins. Os momentos bons, eles já são bons por si só. Então a gente não precisa... eu tenho isso, né? Eu não sei. Nesse ponto, eu não me empolgo muito com as coisas. Tá? Nunca fui assim. Uma vez ou outra, talvez, mas assim... Eu nunca, nossa, agora eu estou fazendo tal coisa. Eu nunca pensei nisso, né? Eu gosto do processo de desenvolvimento. Você vir começar um canal, você vir começar a tocar um instrumento, você percebe que você está progredindo. Isso traz uma sensação boa, né? Quando vai na academia, faz um treino legal, um treino bacana, aí você vai percebendo que você está progredindo. Isso é legal, mas não significa que aquilo vai ser o foco da sua vida. Nada deve ser o foco total da nossa vida, até porque a nossa vida ela é dividida em várias áreas, né? Então uma área pode estar indo bem, a outra pode estar indo ruim, e está tudo certo, a gente continua vivendo. É isso que acontece. Então a pessoa que tem esse pensamento de ser vítima, ela não percebe, mas ela está escrevendo a própria história dela, né, como uma vítima das circunstâncias de fato. Então, isso é um sinal de imaturidade, quando a gente se torna vítima, né? Essas pessoas que buscam validação o tempo todo, né? Pessoa que precisa ter esse feedback positivo o tempo todo, não é assim que acontece, né? As coisas podem mudar e está tudo bem se as coisas mudam. O importante, eu acho que o mais importante é isso, exatamente isso que eu falei, a gente agir independente do que está acontecendo. Tá? Eu venho aqui, por exemplo, estou gravando esse vídeo, né? E várias coisas estão acontecendo na minha vida, né? Só que eu fiz essa escolha de parar e gravar esse vídeo. Quando eu comecei o canal foi exatamente essa escolha que eu fiz. Então, não tem essa, a gente deve entrar sim em ação, né? E também entender, né, que o protagonismo ele é um movimento de progresso, né? Ser protagonista é muito melhor do que ser vítima. Porque quando a gente é vítima, né, a gente passa a ser como uma bolinha de ping-pong, né? A gente fica para lá e para cá, assim. E isso é muito ruim, né? Então eu acredito nisso, quis trazer essa reflexão para você. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, o que você pensa, como que você se identifica mais, se você se identifica mais como protagonista, quando as coisas dão errado, o que você faz? Você reclama, você culpa os outros ou você escolhe fazer coisas para mudar aquela situação, né? Isso é importante, porque muitas vezes a gente faz uma escolha certa, mas o resultado não surge naquele momento. Às vezes leva um tempinho para ele poder aparecer. E na sociedade que a gente vive hoje, onde as pessoas estão vivendo de maneira... querendo resultados rápidos, né? Porque tudo estimula para isso. Você abre as redes sociais, você vê pessoas, né, exibindo vidas mentirosas, ideias mentirosas, tá? Expectativas mentirosas, seja uma expectativa no estilo de vida que é mentiroso, totalmente mentiroso, expectativas políticas, né? Grupos políticos que pessoas colocam esperança em algum político ou um grupo político. Então isso aí é tudo mentira, é tudo ilusão. É como aquela história, né, do cavalo correndo atrás da cenoura, né? Então a cenoura está ali amarrada no cavalo e o cavalo nunca alcança a cenoura, né? Por quê? Porque é interessante para alguém manter essa cenoura à frente, fazendo com que a pessoa fique iludida, né? Então a vitimização, de certo modo, sim, é uma ilusão, no final das contas, tá? É uma ideia maligna. Então a gente tem que se livrar disso. Se acontecer alguma coisa
ruim, você entende que aquilo faz parte do processo, não vai ser para sempre e que em algum momento você vai tomar alguma atitude. Eu acho que é sobre isso que a gente deve fazer, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, deixa aqui embaixo novamente o seu comentário e até o próximo vídeo.